Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e agora com esses conjuntos maravilhosos da Thrustmaster. Trata-se do TCA Captain Pack Airbus Edition e do Thrustmaster TCA Yoke Pack Boeing Edition, que a Thrustmaster enviou para nós em parceria. Parceria essa que eu quero agradecer a você que está aí assistindo nesse momento, que foi peça fundamental para que isso pudesse acontecer. O canal está fazendo 10 anos esse ano e sem você nada disso seria possível, nem essa, nem todas as parcerias celebradas aqui pelo Conexão Gamer teria sido possível. Então muito obrigado a você que está sempre comigo aqui, me dando a sua audiência, a sua atenção, comentando, deixando seu like. Quero agradecer também ao Eric da Thrustmaster, que foi meu contato direto lá dentro e que acreditou no canal Conexão Gamer e principalmente nas minhas palavras no momento em que eu fiz o contato com ele. Muito obrigado ao Eric. E galera, é o seguinte, a gente vai mostrar para vocês em detalhes cada um desses conjuntos aqui, depois a gente vai falar para você o que vale a pena e qual deles talvez te atendesse melhor dentro das suas necessidades como piloto virtual. Então, se você quiser saber mais sobre esses dois conjuntos da Thrustmaster, vem comigo, vamos lá. Thrustmaster TCA e Yoke Pack da Boeing. Vou começar falando por ele porque foi o último aqui que chegou, tá? E é um que mais me impressionou até agora. A gente tem todos os conjuntos possíveis e imagináveis mais voltados para aviação comercial. E o que me chamou muita atenção nesse pack aqui é a suavidade e precisão dos movimentos transferidos para a aeronave. Isso é um absurdo. Eu não tive contato ainda com outras marcas, eu não vou mencionar. Eu sei que vai aparecer comentário falando, mas você não conhece a marca tal. Talvez seja a única que eu ainda não tive a possibilidade de ter acesso, mas até agora, tudo que eu tive acesso, o que mais me deixou impressionado em termos de precisão e suavidade, que eu digo nos comandos, é esse cara aqui. Você precisa de muito pouco para você executar os movimentos necessários para você ter os efeitos esperados enquanto voando qualquer aeronave. Aí é que tá. Isso é que me impressionou. Eu voei as 3 categorias de aeronaves mais voadas no Microsoft Flight Simulator e eu fiz bons pousos, eu decolei sem movimentos bruscos, sem pitch up e nem pitch down exacerbado. Então esse movimento aqui, ó, ele é muito preciso e é uma coisa que não depende de você puxar muito para trás e nem empurrar muito para frente. Você não faz movimentos bruscos, você consegue manter um controle da aeronave com o mínimo de esforço e com total suavidade e precisão. Isso me chocou. E ele tem um sistema de mola que você precisa, inclusive, no momento em que você vai configurar para uso, nesta parte aqui você tem um parafuso ali daquele lado e um parafuso desse lado aqui. É muito simples, se você coloca uma única mola que vem solta no sistema para que você tenha talvez um pouco mais de resistência nos movimentos, né, de picar e capar. Então esses movimentos aqui, talvez em função da ausência da mola, fique um pouco mais suave, vamos dizer assim. Com a mola ele tá mais resistente, ele fica menos resistente sem essa última mola que eles sugerem que você coloque aqui no sistema. Outra coisa que me trouxe uma impressão muito positiva nesse conjunto aqui foi a facilidade que eu tive de configurar os botões que eu gostaria dentro do simulador de voo sendo utilizados aqui. Ele já vem com muita coisa pré-configurada, mas nem tudo que você normalmente precisa usar como essencial dentro do simulador de voo ele vem definido. Então você tem que fazer aquela configuraçãozinha básica que você já sabe qual é. Porém, foi uma coisa extremamente simples de ser feita, porque como eu já disse, a maior parte já vem configurada. Então uma coisa ou outra eu tive que configurar. Mudei alguns comandos e o conjunto me atendeu em todas as categorias de aeronave. Ele também tem uma variedade muito grande de possibilidades, partindo da ideia de que, como você pode ver aqui, a gente está usando apenas um eixo para interação com os motores, mas cabe ressaltar que aqui está outra manete de potência que você pode utilizar para você ter os dois eixos aqui trabalhando com interação direta nos motores, mas eu prefiro colocar apenas um com interação direta com ambos os motores e adicionar aqui, ó, interação com flap e speed brake. Então fica a seu critério como você vai configurar esse quadrante
manete aqui, você consegue colocar mais essa manete aqui para você fazer interação individual com motor 1 e motor 2, ou fazer como você está vendo aqui. Aqui embaixo você tem possibilidade de interação com o piloto automático, porém é bem restrito. E nesse ponto aqui eu tenho uma reclamação a fazer. Eu não achei esse botão aqui, ó, esse botão mais largo, ele não me passou a segurança de um produto com a preocupação de resistência e durabilidade. Você percebe uma certa fragilidade ao fazer interação com ele. De qualquer forma, é funcional, tá? É importante sobressaltar isso. E aqui você tem interação com o Autopilot, tá? É muito restrito a tua interação com o Autopilot aqui. Todavia, você tem como interagir com a velocidade, proa e altitude, tá? Os demais botões, eles são configurados como IAS Hold, HDG Hold, Altitude Hold. Aqui eu botei Parking Brake, desse lado aqui, toga. Aqui do lado, você percebe, tá vendo? Que ele tem um botão que pode ser configurado conforme você desejar. Eu configurei como Auto Throttle, né? Ou seja, você arma e desarma o Auto Throttle aqui. E esse eixo aqui do reverso, ele realmente funciona. Uma vez trago aqui esse eixo para a parte traseira aqui, ó, o reverso ele vai entrar em ação. Porém, o percebido foi que você traz e, pelo menos na PMDG e no Boeing 787, o reverso ele não entra se você não empurrar a manete para frente. Então, o que acontece? Você traz o botão para trás, empurra para dar potência no reverso. Então é uma operação um pouco distante da realidade da operação das aeronaves reais. Fazendo uma rápida observação com relação à distribuição do TCA Yoke Pack Boeing Edition, assim como o da Airbus, ele é distribuído em duas possibilidades: o Yoke apenas ou o Yoke com o quadrante aqui, tá? Ainda que você compre somente o Yoke, você tem muitas opções em se tratando de possibilidades na configuração, incluindo esse eixo aqui, ó, que é o eixo que você utilizaria para você ter interação com as manetes de potência, tá? Ó, isso aqui é muito interessante. Além de outros botões que você pode ver aqui também, né? Ó, você consegue ver que desse lado ele tem 5 botões, incluindo um botão traseiro aqui que a gente já vai mostrar, e do outro lado também mais 5 botões e o outro aqui na parte traseira do Yoke, tá? Aqui na frente nós temos mais 3 botões. Aqui logo abaixo a gente tem o botão direcionado ao uso, né, interação com o trem de pouso, e desse lado aqui um botão associado ao uso com o Xbox. Essas são as características do Yoke, né, e seus respectivos botões. Lá atrás, como eu tinha dito, vamos tentar mostrar aqui, ó, ele tem esse botão aqui, ó, que você pode configurar segundo a sua preferência. E já o side stick do TCA Captain Pack Airbus Edition, ele também é distribuído em 3 possibilidades, né? Você compra o side stick sozinho, ou você compra o side stick e apenas a parte central, ficando a seu critério adquirir as duas extremidades aqui relacionadas à operação com flaps, parking brake, rudder trim, e do outro lado a operação com speed brake, trem de pouso e auto brake. Então você consegue adquirir o TCA Captain Pack Airbus Edition dessas 3 formas: apenas o side stick e o side stick com o conjunto inteiro, ou apenas a parte central. O side stick, uma vez adquirido sozinho, você também tem uma variedade muito grande de botões para serem associados ao simulador de voo. Desse lado aqui você tem 6 botões e do outro lado você tem mais 6, só são 12 botões, tá? Na parte frontal você tem mais 2 botões, e aqui na parte superior você tem mais 3 botões, sendo esse aqui um botão muito útil, que é o botão que vai possibilitar a fazer um giro de 360 graus dentro do cockpit, né? Ou seja, você vai ter acesso a qualquer parte do cockpit, movimentando a cabeça do piloto através desse botão aqui. Aqui na parte de baixo você tem um eixo que pode ser utilizado tanto para a manete de potência dos motores como para o reverso. Ele tem uma resistência aqui na parte mais extrema, que quando alcançada você consegue configurar como
uma possibilidade para uso dos reversos, tá vendo? Ó? Aqui é a área de uso dos reversos. Então, para você que não quer gastar muito, mas quer ter acesso a produtos da Thrustmaster, adquirindo apenas esse aqui, você já consegue ter um resultado bem satisfatório. Agora, adquirindo esse conjunto completo, aí você já tem uma interação gigantesca e muito imersiva. Para você que quer usar esse conjunto aqui com outras aeronaves, eu costumo dizer que o cérebro buga, porque ele é muito orientado ao uso de aeronaves da Airbus. Não quer dizer que vai ser uma experiência terrível, mas é algo que me incomoda pessoalmente, tá? Eu não uso isso aqui para voar Boeing, definitivamente não. Mas o que você fazia? Eu usava um outro produto que me oferecia uma qualidade de simulação também muito alta, tá? Então aqui você tem o eixo do speed brake, o eixo de interação com flap, você tem engine starts aqui do motor 1 e 2, engine mode, né? Você tem o botão de interação com auto brake, prende pouso, parking brake, rudder trim, reset do rudder trim, e você é capaz de adicionar do lado dele aqui mais outro conjunto desse que você consegue fazer facilmente a conexão através de um sistema criado pela Thrustmaster para possibilitar você a voar aeronaves quadri-reatores. Tá com 4 motores. A construção de todos esses joysticks e yokes que você vê no mercado é de plástico, e aqui não é diferente. Até porque a gente nunca viu nada tendo sido construído em metal. Porém, é um plástico que nos remete à ideia de durabilidade e resistência. Não é algo que vai te colocar na furada de ter que substituir. Até porque o investimento nesse brinquedinho é bem alto. Então, a gente volta àquela questão do: será que eu devo comprar? Qual dos dois eu devo comprar? Esse é para finalizar o vídeo, porque eu acredito muito que o papel do canal é, em primeira mão, trazer informação e te ajudar a decidir de maneira que isso possa lhe atender sem gastar muito. O que eu sempre digo é: qual é a sua relação com o simulador de voo? Você é um jogador eventual, começou agora, não sabe se isso vai permanecer na sua vida por muito tempo, então não faz sentido você investir mais de R$3.000 num pacote desse aqui. Às vezes você consegue comprar um pouco mais barato, todavia não é algo ainda que eu diria se tratar de um investimento que, se amanhã ou depois você deixar de usar, você não irá se arrepender, até porque comprou, usou, na hora de vender já vai perder uma grana. Então o que você precisa avaliar em primeiro lugar é: quanto tempo eu acho que eu vou permanecer brincando com isso? Será que isso vai ficar na minha vida por um longo tempo, ou será que isso é só uma febre, né? Se isso realmente for algo que te envolveu e você se vê apaixonado por esse universo, vale a pena você ter um conjunto desse da Boeing ou da Airbus lá no fundo, porque é algo que, de certa forma, vai te transmitir uma imersão muito maior, vai ser muito mais interativo sob o ponto de vista de estar envolvido com a aeronave que você está voando, do que você está usando um mouse e arrastando de um lado para o outro e clicando em botãozinho. É claro que você não abole completamente o mouse, mas com um conjunto desse você já elimina boa parte dos cliques que você precisaria dar para fazer interação dentro do cockpit da aeronave. Agora, qual dos dois comprar? Compro da Airbus ou compro da Boeing? Compro da Airbus, compro da Boeing. Qual dos dois? Eu não sei se no início eu cheguei a mencionar. Esse conjunto aqui, ele está muito associado a aeronaves da Airbus. Então, no momento em que você traz esse conjunto para a operação de uma aeronave da Boeing, ou até mesmo da geral, você tem uma sensação esquisita. Pelo menos eu tenho essa sensação de que tá alguma coisa errada. Outro problema observado é que para cada aeronave que você for voar, você vai ter que criar um perfil diferenciado. Eu tive que criar perfil de uso para aeronaves da Boeing, para aeronaves da Airbus, o BAE 146. Mesmo assim, eu ainda continuo com uma sensação muito esquisita quando eu estou utilizando esse conjunto aqui para voar outras aeronaves, tá? Já esse aqui, eu não tive esse problema. Eu achei muito amistosa a relação com aeronaves que não fossem necessariamente Boeing. Então, eu peguei e voei o Kodiak da Simworks Studio, o Caravan, o 787, o 747, o 737, mas não utilizei em aeronaves da Airbus. Por quê? Meu cérebro buga. Eu, quando olho para o lado ali, eu vejo do Airbus, olha aqui, tem o Boeing,
Eu falo, não, tem alguma coisa errada, tem uma peça encaixada no lugar errado aí. Então depende do quanto você está envolvido com a aeronave, da Airbus ou da Boeing. Você é um cara Team Boeing, compra o da Boeing. Se você é um cara Team Airbus, compra o do Airbus e tenta fazer as devidas adaptações. Mas é o que eu disse, tanto um quanto o outro são produtos de excelente qualidade, guardadas, obviamente, as devidas proporções, tá? Você está comprando uma coisa para ser usada em casa, então você vai ter sim o resultado esperado para voar um simulador caseiro. Você vai ter muito mais à mão todos os comandos, vai ser muito mais fácil a interação com a aeronave, vai ser muito mais preciso, você vai fazer pousos com mais suavidade, vai decolar sem movimentos bruscos, exacerbados. Eu queria que você que está assistindo esse vídeo deixasse aí nos comentários suas impressões sobre o vídeo e se você já teve a oportunidade de ter um contato com algum dos sistemas aqui e como tem sido a sua experiência enquanto piloto virtual utilizando um dos sistemas. Se você que está assistindo ainda não comprou, se você teria intenção de adquirir, caso fosse possível, um cupom de desconto para aquisição desses conjuntos. Se você não utiliza nenhum dos conjuntos, me diz qual é o conjunto que você utiliza e qual é o teu nível de satisfação com ele. Se a gente não tiver utilizado, a gente entra em contato e tenta trazer aqui para o canal para fazer uma avaliação e trazer um vídeo como esse. Importante ressaltar, esse vídeo tem o objetivo primordial de trazer as minhas impressões como piloto virtual, desconsiderando qualquer ação publicitária ou acordo entre o canal ou a Thrustmaster no sentido de acobertar ou promover alguma coisa para que você possa ser enganado ou levado a adquirir um produto por impulso. Esse é o meu principal objetivo. O que tiver de ruim vai ser apresentado também e a minha opinião sobre tanto o lado positivo quanto o lado negativo vai ser exposta no vídeo e você vai fazer a sua decisão. Aqui a gente não engana ninguém, por mais que me ofereçam produtos caríssimos e valores exorbitantes, o que nunca aconteceu, diga-se de passagem, eu não vou te esconder qualquer problema ou qualquer ressalva sobre um determinado produto, porque o objetivo do canal é ser transparente e levar informação até você como ela precisa ser levada. Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.